Paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero aqui trazer uma breve palavra que vai mexer muito com o teu coração. E essa palavra, ela fica no livro de 1 Samuel, a partir do versículo 27, que diz assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Aleluia. E eu o escolhi, aleluia, dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aleluia. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos. Veja, queridos e amados irmãos, nesses últimos tempos, servir a Deus não é brincadeira não, viu? Não há mais tempo de ninguém ficar brincando, não há mais tempo de ficar recuando. É tempo de marchar, é tempo de obedecer ao Senhor, é tempo de agradar a Deus. Veja que Eli, ele foi escolhido por Deus como um grande profeta. Mas Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E a Bíblia vai nos dizer mais adiante que esses 2 filhos dele, eles não conheciam Deus. Apesar de ter um pai profeta, mas eles não queriam nada com nada. Né? Não é diferente dos dias de hoje. E veja que ali, tudo que os filhos faziam, Eli como um pai, como um sacerdote de Deus, ele não devia passar a mão sobre os erros dos filhos, mas ele devia aconselhar, ele devia pregar para aqueles filhos. Mas os filhos eram rebeldes, os filhos não davam atenção para isso. E a Bíblia vai dizer mais adiante que ali eles estavam cometendo coisas absurdas. E Deus estava vendo, mas não estava se agradando. Então aí foi que Deus usou um homem de Deus para ir até Eli, para falar que o Senhor não estava se agradando. Ele, ao invés de adorar o Senhor, muitas vezes ele deixava de oferecer sacrifícios a Deus. Primeiro ele colocava os filhos em primeiro lugar. Tem pessoas que é assim, que colocam os filhos, o marido em primeiro lugar e esquece que Deus é prioridade na vida dele. Aleluia. Chega um momento que o Senhor se ira, queridos. E a ira do Senhor, ela é grande, viu? Ninguém brinque com Deus. E hoje em dia as pessoas estão brincando demais com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, queridos, a Bíblia vai dizer mais adiante: e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Veja, queridos, os filhos deles se prostituíam com aquelas mulheres. Naquela época era homem com homem, era aquela bagunça. E isso daí estava desagradável aos olhos de Deus. Então, Eli como profeta, como sacerdote, mesmo ele já estando velho, com pouca força, mas ele não tinha pulso firme sobre os seus filhos. Então, o que acontece? Aquilo desagradava o coração de Deus. Os filhos estavam cada vez mais distantes do Senhor, fazia e desfazia, sabe? E o pai, ele não tinha aquela sabedoria de dar um basta. Mas por ser filhos, ele amolecia. E ali, quem sabe, ele até não ele apoiava. Não sabia dizer um não para o filho. Como eu falei antes, ele, ao invés de colocar Deus como prioridade, ele priorizava os seus filhos.
Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, querido, já não aconteceu na minha e na sua vida, a gente deixar de ir para a casa do Senhor por causa de um filho, por causa do marido, do namorado? Quantas vezes? Muitas vezes a gente acha que está certo estando errado e desagradando ao Senhor. Ao invés de desagradar o homem e a mulher, prefere desagradar o coração de Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, que tudo na vida tem o seu preço. A vida do ser humano é igual cartão de crédito. Um dia a fatura chega. E veja que tudo que estava acontecendo ali, a ira do Senhor iria se acender. Aí mais adiante vai dizer assim, versículo 23, e disse-lhe, por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então o Senhor já estava ali, de olho naqueles filhos de Eli. E eles cometendo absurdos, e o Senhor ali só observando, sabe? Que tem muita gente que acha que Deus não vê nada. Deus fica só sondando, só dando corda para na hora certa ele puxar a corda e você cair de cara no chão. Porque grande é a queda daquele que desobedece, grande é a queda daquele que passa a mão nas coisas erradas. Aleluia! Então nós temos, queridos, que evitar. Quantas pessoas já não se foram, Deus avisou, né, para mudar, para não passar a mão nas coisas erradas, mas não deu ouvido. Preferiu agradar o homem da terra do que a Deus. E o que aconteceu? Deus recolheu. Saiba, na nossa vida não é diferente não. Tem coisas que a gente pratica que o Senhor se entristece. Aleluia! E Eli amava os seus 2 filhos. E ele via os filhos ali cometendo pecado. Mas ele não tirava ali, como é que se diz assim? Ele não era capaz de acabar com aquilo. Talvez ele tivesse medo dos filhos, ou quem sabe, por ser filho, ele não queria tirar a alegria de viver dos filhos. Mesmo ele sabendo que estava errado, mas ele se calava, ele se omitia. Querido, não se omita diante de Deus. Não seja conivente a coisas erradas dentro da sua casa. Deu basta. Aleluia, seja lá quem for, seja filho, seja quem quer que seja, mas não aceite coisas erradas no meio da tua família, dentro do teu lar. E o preço do pecado, todo mundo sabe que é a morte. Mas eles não faziam ideia do que viria mais adiante, né? Então, essa palavra hoje é um alerta para nós pais, mães, para que a gente tenha mais pulso firme dentro de casa. Não deixe os filhos querer fazer o que eles bem querem. O que é certo, o que é errado. E Eli pagou um preço muito alto por abraçar os filhos e não repreender o que eles praticavam de errado. Mais adiante a palavra de Deus vai dizer: pecando o homem contra homem, e juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem, aleluia, contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veja. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veja, queridos, a Bíblia vai dizer que a mãe de Samuel, ela o ofereceu ao Senhor. Então, quando ela fez aquele voto, porque o sonho dela era ser mãe, para que
aquela penina que afrontava desaparecesse do caminho dela. E Deus a presenteou com esse filho, com Samuel. E ela, quando o filho dela já estava um pouco grande, ela foi lá e entregou a Eli, o sacerdote, para preparar Samuel para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Samuel, a cada momento, crescia, vendo os erros dentro da casa de Eli. Eli ali ensinando. Foi quando ele começou a ouvir a voz de Deus. Deus começou a mostrar coisas para ele. E foi aí que Deus começou a usar ele para Eli. Na vida há um tempo para tudo. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer. E o tempo de Eli estava se aproximando. E por conta dele ser conivente ao pecado, aos erros dos seus filhos, Deus já estava preparando a partida de Eli. Queridos, como eu falei antes, tudo que a gente planta, a gente colhe. Veja que Eli era um homem de Deus, mas ele não tinha pulso para repreender os erros do filho. E por conta disso, Deus já estava preparando um sucessor, que era Samuel. Ei, cuidado com as atitudes, cuidado com aquilo que você coloca a mão sobre. Cuidado, porque tem coisas que o Senhor não tem se agradado. Então, nesses últimos tempos, o que nós temos que fazer é vigiar e orar. Temos que lançar fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Temos que ser vigilantes nesses últimos tempos, porque Jesus está voltando. E quando ele descer aqui na terra, ele não vai levar pessoas que são coniventes com coisas erradas, pessoas que praticam coisas erradas e se escondem atrás de uma Bíblia. Não. Então, seja servo de verdade. Aleluia. Não apoie coisas erradas, repreenda. Eli não repreendeu o pecado que estava dentro da sua casa. Não teve pulso firme. E o preço disso tudo foi a morte. E na nossa vida não vai ser diferente. Então nós temos que vigiar e orar. Aleluia. Não adianta somente orar sem vigiar. Não adianta você viver orando 24 horas, mas não vigia. Nós temos que ser vigilantes a todo tempo. Repreender tudo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Então que você venha meditar nessas palavras. E que você venha ter a convicção de que para ir morar no céu um dia, você tem que se afastar de tudo que é de pecado. Você tem que repreender as coisas erradas que vêm adiante de você. Você tem que dar bom exemplo para aqueles que estão do seu lado. Porque você é um espelho, né, para aquelas pessoas que vivem ao seu redor. Então, se os filhos veem você errar, certamente eles vão querer errar também. E você não tem pulso para ir repreender, que ele vai dizer, você também não pratica? Então, eu posso praticar, fazer o que eu bem quiser. Então, para isso, queridos, veja que ele não deu bom exemplo para os filhos. Né? Ele era um homem de Deus, um sacerdote, mas ele não tinha a voz ativa para repreender tudo o que os filhos praticavam. Então, que nós possamos a cada dia repreender o mal que está ao nosso derredor. Porque o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E se a gente não repreender, ele se apossa de nós e faz um estrago grande. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá? Quem sabe tem pessoas que precisam ouvir essas palavras para não ser como Eli, para não omitir, para não, como é que se diz assim, para não recuar, no intuito de não desagradar alguém e para não perder pessoas. É melhor você perder pessoas, desagradar pessoas, do que perder a sua salvação e não ir morar no céu, quando Jesus descer aqui na terra. Amém? Fiquem todos na paz, que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida.